E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Thiago Marcon do canal Aquarismo Sereno. Hoje um vídeo um pouco. É um registro, né pessoal? Ainda fazendo parte do registro do aquário amazônico, que ainda está em desenvolvimento, né? Ainda tem algumas fauna para colocar, tem algumas questões para resolver, embora eu confesse que já está bem adiantado. Mas hoje um vídeo um pouco triste, acompanhando esse registro, como vocês podem ver, esse é o Bruce. Bruce, ele é o nosso Panda Yellow Pigeon e infelizmente ele morreu, pessoal. Ele, eu cometi um erro muito grave, fazendo um meia-culpa aqui e até ajudando para que vocês não cometam o mesmo erro, né? Como vocês podem ver no aquário principal, ele estava dando sinais claríssimos de que estava doente já. Ó, ele estava apanhando muito, estava sendo enxotado demais. Eu peguei ele pequenininho, ele era o menor lá da loja quando eu fui comprar os acarás disco lá. E eu peguei ele e eu acabei sendo meio que pressionado a pegar porque eu tinha encomendado, né? Não tinha esses acarás disco na loja e eu e só tinha ele, né? De Panda Yellow Pigeon. E eu pedi especificamente entre os que eu queria o Panda Yellow Pigeon. E eu vi que ele estava um pouquinho abatido já na loja. Mas eu pensei, ó, tenho experiência, acho que eu consigo recuperar o bichinho. E quase consegui, inclusive, quase consegui, mas infelizmente acabei cedendo a vontade de levar ele para o aquário principal depois que ele já estava se alimentando no aquário quarentena. Ao invés de deixar mais alguns dias, eu de pronto levei para o aquário principal, aí ele voltou a não comer novamente. E esse é apenas um registro. Esse aí é o primeiro dia de quarentena, né? O primeiro dia de tratamento. Já iniciei o tratamento com melaleuca, que eu não utilizo mais, inclusive. Num próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês como eu curei um outro acaradisco, que é o nosso Blue Snake Skin. Esse eu consegui curar já com um pouco mais de traquejo, né? Um pouco mais de experiência, um pouco mais atento a esses problemas aí. Aí foi o primeiro dia eu tratei com melaleuca, eu também tratei com Bacter, da Labicon, e eu também tratei com Worm Destroyer. Tem alguns antibióticos nesse Worm Destroyer aí, né? Mebendazol dentre eles e tal. Então essa foi a minha linha de combate, né? Eu tratei com antibiótico, né? Bactericida e tratei com melaleuca. Utilizei também o parasiticida da Atlantis, então, como vocês podem ver, foi bastante amplo esse combate. No aquário quarentena, eu utilizei apenas esponja para filtragem mecânica. Esse aquário quarentena ele tem um sampzinho lateral. Aí eu coloco ali esponja, espuma, né? Espuma mesmo, para fazer a filtragem biológica e coloquei também o Purigen, né? Coloquei Purigen para fazer a filtragem da parte de amônia e tal, né? Logo que eu apliquei os medicamentos, eu retirei Purigen, obviamente, né? Mas já no segundo dia eu adicionava e fazia trocas de um terço da água do aquário diariamente, desse aquário quarentena aí. Mantive a temperatura em 30 graus, podem ver que tem um aquecedor bem em cima dele aí, né? Mantive essa temperatura. No fim das contas, eu acho que ele teve uma infecção bacteriana, né? Ele teve uma infecção bacteriana que evoluiu para fungo e talvez tenha evoluído também para parasita interno, para talvez verme, porque foi complicado. Foi uma Inicialmente eu notei que ele ficou estressado, de estressado começou a eriçar as escamas, aí começou a ficar com as madeiras um pouco ruídas, começou um pouco de vermelhidão nas guelras, por baixo dela, dificuldade em respirar, dificuldade de se alimentar, ele já não se alimentava mais. Eu também tentei fazer alimentação por sonda, alimentação forçada, com uma seringa e um tubo de silicone apropriado para isso, né? Fiz tudo que estava ao meu alcance e do meu conhecimento na época, hein? Nessa época bem recente.
Esses relatos aí são de 2 meses só. 1 mês e meio. 2 meses, mais ou menos. Aí ele já tava acuado, coitadinho. Ele tentou muito, viu? O bichinho muito forte. Realmente ele já veio doente da loja. Não sei se pegou na loja ou se veio da viagem. Ele tinha chegado só há pouco mais de 24 horas da viagem dele, então já tinha estresse da viagem, depois mais estresse de sair da loja pra casa, mais a aclimatação e tal. A quarentena foi curta porque o meu aquário não é o suficiente pra quarentenar 3 acaradiscos, que foi. 3 não, 4 acaradiscos que foi que eu peguei. Então. Perdão, foram 3 acaradiscos inicialmente. Acabou que eu reduzi o tempo de quarentena porque eles estavam brigando, obviamente, né? O aquário quarentena de 40 litros apenas para 3 acaradiscos não daria. E tadinho, esse foi o Bruce, ele foi o que mais sofreu. Esse já é aí o 4º dia de quarentena, de tratamento, perdão. E pode ver que ele tenta, pessoal, ó. Ele estava abatido, daqui a pouco ele começou a tentar se recuperar. Esse foi o antepenúltimo dia dele, tá? Obviamente que eu não vou mostrar vídeo e foto dele morto, não tem porquê. Eu fiz a análise que eu pude sem microscópio nem nada e não. Só o que eu pude verificar foi nadadeira muito ruída, né? E vermelhidão nas guelras. Só me leva a crer que possa ser parasita e bactéria, né? Inicialmente teve um pouco de fungo, mas o fungo saiu, talvez por causa do tratamento, né? Da bactericida, do parasicida que tem, se eu não me engano, azul-de-metileno. E ele tentou, pessoal, tentou, bichinho bravo aí. E eu também tentei o máximo que eu pude. A gente fica muito triste, né? A gente fica bastante triste. Fazia tempo que eu não perdia um peixinho assim, que eu criasse. Eu tenho um amor muito especial pelos acaradiscos, né? É um peixe que pra mim ele tem reações diferentes dos outros peixes de água doce, assim. Eles parece que reconhecem a gente e tem uma conexão com o bichinho, assim. Esse foi o primeiro, depois da minha volta do aquarismo aí, que realmente bateu, assim. Realmente doeu, viu? Vou dizer que não foi legal. Mas eu queria registrar, mostrar pra vocês pelo menos o andamento. Esse é o último dia já, ó. Esse é o último dia. No dia seguinte já, infelizmente, amanheceu morto já. Aí realmente, como vocês podem ver, a nadadeira muito ruída, as nadeiras. Ele, por um momento, ele ficou com a bexiga natatória prejudicada, seguia aquela técnica de tentar recuperar a bexiga natatória, que é baixar o volume d'água para a altura do peixe, para a altura dele em pé, né? Em pé, entre aspas, né? Ereto, né? Para que ele não tenha pressão de coluna d'água em cima dele. E aos pouquinhos, dia a dia, aumentar essa coluna d'água. Eu tentei fazer isso, ele recuperou. Já no primeiro dia que eu baixei o volume, ele já recuperou, eu subi novamente. E eu acabei não registrando essa parte, mas se eu não me engano foi no dia anterior esse daí. Usei todas as técnicas que eu conhecia para tentar recuperar ele. Tentei fazer também banho, não de cabelo, que eu não tinha sal. Não tinha sal aqui para dar banho nele. Acabei adquirindo depois, não chegou a tempo. Aqui em João Pessoa não tinha o sal marinho orgânico que chama, né? Alguns chamam de vegano, enfim, ó, o sal marinho sem químico algum nem iodo não tinha aqui. Preferi não arriscar, talvez devesse ter arriscado. Se a gente ficar no talvez a gente se martiriza demais, né, pessoal? A questão é que o erro crucial foi realmente ter um acaradisco muito menor que os demais, que não tivesse condição de se defender, né, de resistir às investidas por disputa de território, que são comuns e normais nos acaradiscos, né? E ele não era muito bebezinho. Foi um erro aí, um erro de principiante já, um conhecimento aí esquecido aí depois de 10 anos parado no aquarismo. E pela empolgação de voltar a ter acaradisco, eu acabei passando por cima dessa máxima, né? Eles não podem ter um tamanho tão diferente assim, ou pelo menos não incluir um indivíduo tão menor que os outros. Acaba que não vai dar certo mesmo. Então esse é o registro, pessoal. Espero ter ajudado alguns de vocês aí. Não cometo o mesmo erro que eu. E vejo vocês no próximo vídeo com um humor um pouco melhor aí. Um grande abraço, pessoal. Até o próximo vídeo. Se puderem, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Abraço, até mais.